Olá, boa tarde! Hoje é dia 30 de dezembro de 2024. Estamos na contagem regressiva para 2025. E nos últimos dias do Jornal de Maricá especial de fim de ano, a nossa retrospectiva traz um tema muito importante para o futuro de todos nós: o meio ambiente. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira. O mundo em alerta por causa das mudanças climáticas. Veja o que dizem os especialistas sobre a questão mais preocupante desde o fim da Guerra Fria. Na Festa Literária Internacional de Maricá, o líder indígena Ailton Krenak faz um apelo em favor do planeta e contra as guerras pelo mundo. No ano das queimadas, Maricá fica em estado de alerta contra os incêndios florestais. E a cidade investe em projetos agroecológicos para garantir a segurança alimentar da população de modo sustentável. É agora, no Jornal de Maricá, edição da tarde. A gente começa a nossa retrospectiva de hoje relembrando um Maricá debate sobre as mudanças climáticas no Brasil. No final de abril, nós entrevistamos uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a doutoranda em climatologia Karina Bruno Lima. Este Maricá debate foi gravado pouco antes da grande tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que deixaram mais de 180 mortos entre o fim de abril e o início de maio. No dia dessa entrevista, falávamos das mudanças climáticas no Brasil ainda como uma tendência, sem imaginar o que aconteceria nas semanas seguintes. Só dando um exemplo, né? Então, vamos supor, vai chover amanhã, vai fazer sol no fim de semana, isso é tempo meteorológico, é a previsão do tempo, né? E o meteorologista previsor é que vai fazer essas previsões. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de um padrão, de tendência. Então, por exemplo, para eu saber qual é o clima de Maricá, eu tenho que ter como o tempo meteorológico de Maricá costuma se comportar num período de 30 anos. Então, é um longo prazo. Né? Então, quando eu tenho 30 anos de dados de tempo meteorológico, eu sei como são os verões, como costumam ser os invernos, se é chuvoso, se faz muito calor, e esse é um padrão, né, que a gente chama do clima. O clima de Maricá é assim. Então, por exemplo, Porto Alegre, a cidade onde eu moro, tem verões muito úmidos. E a gente sabe disso porque a gente observou isso nos últimos 30 anos com dados de tempo meteorológico. Né? Então, o clima de Porto Alegre é assim no verão. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está observando uma tendência de longo prazo. Né? O aquecimento global, as mudanças climáticas, o aquecimento global é o aquecimento do planeta no último século, mais de um século. Né? Então, é longo prazo. E aí, o curto prazo é o que a gente fala do tempo meteorológico mesmo, a previsão do tempo, os meteorologistas. Então, tem essa diferença. Queria aproveitar para perguntar para a Karina, assim, acho que falar um pouquinho mais sobre essa questão que você começou, né, explicando sobre essa diferença, assim, porque de fato para a população, né, compreender essa diferença da meteorologia para a climatologia é algo muito interessante, porque assim, para a gente, né, pessoas comuns, é um assunto que é isso, assim, tudo a gente não, acaba não usando os termos corretos, né? Então eu queria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre essa diferença, de fato, da meteorologia para a climatologia para a população aqui de Maricá. Bom, então quando a gente tem meteorologia, quando a gente está falando de meteorologia, de tempo meteorológico, a gente está falando de condições temporárias e locais da atmosfera. Então, uma onda de frio, por exemplo, ela está acontecendo num determinado lugar e ela tem um período de tempo limitado. Ela vai durar ali talvez alguns dias e pronto. Isso é um evento meteorológico, um fenômeno meteorológico. Né? Então, e lembrando que o sistema meteorológico é caótico.
Por isso também é tão difícil fazer previsão do tempo a longo prazo. Então, por exemplo, a previsão do tempo ela é muito mais confiável nos primeiros dias, assim, até daqui uns 3 dias, uma semana, ela é mais confiável, porque são muitas variáveis no sistema terrestre interagindo para nos dar o nosso tempo meteorológico. E qualquer pequena modificação em uma dessas variáveis vai resultar em algo totalmente diferente. Então, assim, uma pequena modificação no estágio inicial tem um resultado, é outro resultado, né? Então, isso é um sistema caótico, né? A teoria do caos, né, surgiu com um meteorologista. Então, por isso é muito difícil fazer previsão do tempo. Mas o clima, né, quando a gente está lidando com o clima, na verdade acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente está lidando com tendência, com padrão, com longo prazo. Então a gente pega um monte de dados que a gente já observou e tira dali o dado, né? Então quando a gente fala mudanças climáticas, o que é na verdade? São muitos fenômenos meteorológicos que estão ocorrendo com um padrão diferente. Né? Então, assim, a onda de calor, ela continua sendo um fenômeno meteorológico. O que acontece é que com as mudanças climáticas, esses fenômenos se tornam mais frequentes e mais intensos. Então, tá vendo? A gente está falando de novo de tendência, né? Então, a gente tem mais ondas de calor e elas são piores. Então, a tempestade severa, ela se torna mais destrutiva, né? Mais água. Então, assim, os fenômenos, eles mudam a sua forma, o seu padrão. Né? Então a gente já tinha ondas de calor antes, a gente já tinha chuvas extremas antes, mas com as mudanças climáticas isso tudo vai se agravando. A gente começa a ter ainda mais desses eventos e eles se tornam mais destrutivos. Então, e o desastre é isso aí, tá? O desastre a gente tem o fenômeno meteorológico mais vulnerabilidades locais. E aí a gente une essas duas coisas, essa é a receita do desastre. Então a gente tem que, se a gente tem mais fenômenos meteorológicos ocorrendo com uma maior frequência, com uma maior intensidade, a gente tem um potencial maior de desastre, né? A gente tem esse agente deflagrador sendo mais destrutivo, né? E a gente tem uma probabilidade maior de desastre, a gente torna, ou até a gente torna a chance daquele desastre ser ainda mais destrutivo, porque o evento é mais forte, né? E se a gente tem as vulnerabilidades, que isso aí entra nossa preparação, isso aí entra poder público, né? Plano diretor. Aí a gente tem as vulnerabilidades de cada local. Então, o local que é atingido por um fenômeno, então vamos supor, uma chuva extrema em Maricá. A chuva extrema é o fenômeno meteorológico que ele já tá, a gente está tendo muitas chuvas extremas, né, muito destrutivas. Então a gente já tem um potencial de desastre aí. E aí a gente junta isso às vulnerabilidades do local, né? E aí se a gente tem muitas vulnerabilidades, a gente não tem resiliência, a gente não está preparado para receber essa chuva, muitos milímetros em pouco tempo, a maior parte das cidades do mundo não está preparado para isso. E aí, junto as duas coisas, é o desastre. Quando a população, o meio ambiente, sofre algum tipo de dano, seja ele econômico, seja ele as pessoas ficam desabrigadas, perdem suas casas, dano material, né? Ou até mortes, que são danos irrecuperáveis. Né? É o pior tipo de consequência que poderia ter. Então, assim, por isso que a gente precisa entender que lidar com desastres, para a gente prevenir desastres, a gente tem que trabalhar em duas frentes. Né? A gente tem que trabalhar na mitigação do aquecimento global, ou seja, frear o aquecimento global para que esses eventos extremos não continuem escalando em intensidade, em frequência, né? Porque quanto mais quente o planeta se torna, pior isso vai ficar. Então a gente tem que trabalhar nessa frente, isso é uma frente global, o mundo inteiro tem que tomar medidas, fazer uma transição energética, não é tarefa fácil, né? E trabalhar também no local, as vulnerabilidades locais. Isso são medidas adaptativas ao mundo que nós já temos. Né? Então, nós não estamos preparados para o mundo que nós já temos, quem dirá para um mundo ainda mais quente, com mais eventos extremos. Então, essas medidas adaptativas são locais, tem que verificar qual a vulnerabilidade de cada região, fazer um plano para ela e, a partir daí, investimento para que ela se torne mais resiliente, né?
a esses eventos e aí a gente possa evitar ou que o desastre aconteça ou que ele seja tão danoso à população. Olha como não é homogêneo, porque para o planeta como um todo, a média global, nós estamos já com 10 meses seguidos de recorde. Os 10, então nós tivemos os últimos 10 meses, são os mais quentes da sua série histórica. Então, nós tivemos, por exemplo, o janeiro mais quente entre todos os meses de janeiro, já medidos na média do planeta, né? O fevereiro mais quente, o março mais quente. Então, assim, às vezes um local está menos quente que o outro, né? Um local aquece mais rápido que o outro. O Ártico, por exemplo, aquece 3 a 4 vezes mais rápido que o resto do planeta, né? Mas na média como um todo, o planeta está aquecendo. E na média global de temperatura, nós estamos com 10 meses de recorde. Então, por isso que às vezes a gente se confunde, né? Ah, mas não foi tão quente assim. Mas olha o que são as mudanças climáticas. Na verdade, a gente está numa escalada, né? Mesmo que em um lugar ou outro, às vezes não seja um recorde, isso não quer dizer que a gente não continue escalando na média global. Né? Isso que é o aquecimento global, é o globo, o planeta como um todo. Então, esses estudos, eles vêm confirmar o que os pesquisadores da área do clima já sabem, que já vem alertando há décadas, né? Então, por exemplo, se fala de aquecimento global desde a década de 70, né? Mas os cientistas do clima, infelizmente, não foram ouvidos, não são ouvidos, porque o que envolve para lidar com mudanças climáticas, mudanças estruturais na sociedade, e o sistema atualmente ele tenta não fazer essas mudanças que são tão drásticas, né? Então acho que vai prejudicar a economia e tudo mais. Então eu vou falar aqui sobre um novo estudo que saiu para falar desse aspecto econômico, de que calcula-se que em 2049, 2050 os custos decorrentes das mudanças climáticas vão girar em torno de 38 trilhões de dólares anualmente, globalmente. Isso é 6 vezes mais do que o custo para mitigar, para limitar o aquecimento global a 2 graus nesse mesmo período. Ou seja, é uma decisão absolutamente burra não lidar com isso, não limitar o aquecimento global, porque as consequências vão se tornando cada vez piores, cada vez mais danosas, em todos os sentidos, não só no econômico, mas aqui falando do econômico. Então, o custo de lidar com as mudanças climáticas vai ser muito superior ao custo que a gente teria se a gente limitasse o aquecimento global, por mais caro que seja fazer isso. Então, é 6 vezes mais caro ficar só esperando e deixar acontecer. Então, isso nos mostra que a gente precisa de agir agora. Estamos numa década decisiva para conseguir cumprir nossas metas de limitar o aquecimento global. Isso não é problema só para a próxima geração, isso é um problema para agora. Nós já estamos vivendo as mudanças climáticas. Então, eu nem gosto até de falar só do aspecto econômico, o argumento do dinheiro, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, isso envolve muito mais do que dinheiro. Né? É uma questão ética, é uma questão moral, isso envolve todas as espécies que podem ser extintas a cada 10º de grau que a gente aumenta no aquecimento global. A gente está lidando com pontos de não retorno do sistema terrestre, pontos de inflexão. A gente está falando de qualidade de vida também. A gente está falando de vidas humanas. Então, metade da população mundial está extremamente vulnerável às mudanças climáticas, conforme o relatório do IPCC, o AR6. Então, todos estamos vulneráveis em algum grau, mas metade da população mundial está extremamente vulnerável. Então, onda de calor mata pessoas, eventos extremos matam pessoas. Então, a gente tem que considerar que tudo isso é muito maior do que só dinheiro. Né? Mas se o argumento do dinheiro é tão importante, fiquemos com esse número em mente de 38 trilhões de dólares internacionais que seria o custo de lidar com as consequências das mudanças climáticas, enquanto a gente gastaria 6 vezes menos para limitar o aquecimento global e tornar isso muito menos danoso a todos nós. As mudanças climáticas estão alterando comportamentos e atitudes. Em municípios litorâneos como Maricá, os ambientalistas não se preocupam mais apenas com a preservação da biodiversidade. A proteção do litoral, por exemplo, se tornou outra questão muito importante. Nossa equipe visitou a Restinga de Maricá,
que já foi cenário de filmes e novelas e registrou um diagnóstico da situação com quem entende do assunto. Vamos rever. Você sabia que bem aqui em Maricá existe um verdadeiro tesouro natural que protege as nossas praias e abriga uma biodiversidade única? Hoje vamos revelar os segredos da Restinga, um ecossistema fascinante e crucial para o nosso litoral. Mas afinal, o que a Restinga tem de tão especial? Primeiro, ela ajuda a proteger os nossos litorais. As raízes das plantas da Restinga ajudam a fixar o solo arenoso, evitando a erosão e a destruição das praias. Além disso, a Restinga abriga uma grande biodiversidade. Muitas espécies de plantas e animais, algumas exclusivas deste ambiente, encontram alimento e refúgio neste local. Outra função importante é atuar como um filtro natural. A vegetação da Restinga melhora a qualidade da água que chega ao mar. Em casos de tempestades e ressacas, a vegetação da Restinga funciona como uma barreira natural, protegendo o interior das cidades contra o impacto das ondas do mar. Então, Alice, a Restinga de Maricá enfrenta vários desafios e um dos maiores desafios é você conseguir conscientizar a população da importância desse ecossistema para o meio ambiente. A Restinga, ela funciona como uma proteção para as praias, né? Então é como se fosse a mata ciliar dos rios e lagoas. Então os banhistas vêm, as pessoas frequentam e acabam não levando o seu resíduo. E a Restinga funciona para proteger desse resíduo para os mares e assim não comprometer também as espécies que vivem nos oceanos. E também tem a questão que é muito importante, que é toda a biodiversidade, né, que vive nesse ecossistema, que a gente tem fauna e flora. Eu posso dar aqui o exemplo para vocês da lagartixa da areia, que é a Liolemos lutizai, que ela tem um papel muito importante, porque ela faz controle de pragas, porque ela se alimenta de insetos, pequenos invertebrados. Ela faz um controle da população, por quê? Porque ela também se alimenta de invertebrados e assim a população vai mantendo um equilíbrio, tá? Ela também funciona como se fosse um adubo para o solo, né? Porque quando entra em decomposição as espécies que ela acaba se alimentando e deixa, vai nutrindo esse solo aqui, porque é arenoso, então ele é pobre em nutrientes. Então a gente pode perceber que a Restinga ela tem um papel vital, né, para manter o ecossistema e a diversidade incrível que vive aqui. É muito importante, Alice, a gente ter a consciência da importância da Restinga no meio ambiente. Cada um tem o seu papel, né? Então, se as pessoas puderem colaborar, cada um é responsável pelo que gera. Então, veio para a praia, frequenta aqui, leva o seu resíduo, né? Não andar de quadriciclo aqui na areia, porque aqui, como eu falei, vive a lagartixa da areia, o lagarto da cauda verde, a gente tem a coruja buraqueira, que são várias espécies que são vital para a gente manter o equilíbrio do meio ambiente. Em Maricá, temos várias áreas que precisam da nossa atenção e cuidado. Lugares como as praias de Itaipuaçu, Jaconé e Ponta Negra abrigam ecossistemas riquíssimos que precisam da nossa atenção. É preciso conhecer para preservar. Campanhas de conscientização ajudam a população a entender a importância da Restinga. É essencial regularizar e fiscalizar construções nessa área para evitar danos irreparáveis. Projetos de replantio e recuperação de vegetação nativa ajudam a restaurar o equilíbrio ecológico. E o mais importante é evitar fazer o descarte incorreto do lixo. Manter as praias limpas é uma responsabilidade de todos. E o lixo acaba prejudicando a fauna e a flora da Restinga. A Restinga de Maricá, ela traz uma representação muito significativa devido ao seu tamanho, a imponência, a riqueza que nós temos do ponto de fauna, flora, as questões de proteção natural, as questões que influenciam até na parte climática. Então, assim, é uma área muito rica para quem é ligado com a natureza, chama muita atenção, o verde incrível, essa vegetação deserta, sabe? Esse ambiente é muito rico, então para mim significa bastante, significa vida.
Eu acho que é fundamental a gente ter um ambiente como esse, a gente é muito privilegiado. Bom, em relação a isso, devido até mesmo ao avanço do setor imobiliário, algumas coisas, as pessoas têm se preocupado um pouco mais com as nossas restingas, né? Então, assim, algumas ações do próprio poder público, como replantio, que já foi iniciado, inclusive em Ponta Negra, em algumas partes do nosso litoral, né? Alguns estudos por parte de faculdades, né? O FRJ, o ERJ, enfim, né, grupos de estudos têm buscado preservar esse ambiente. Iniciativas tanto da população quanto de alguns órgãos do próprio governo, grupos de pessoas mesmo que frequentam a região, procuram sempre usar suas redes para conscientizar as pessoas de não atuar danificando a restinga. Bom, fica aqui, né, para quem é morador de Maricá, passa por aqui, com toda certeza se impactou de alguma forma com a imponência desse lugar. O recado que eu posso deixar é o seguinte: a preservação é fundamental em todos os sentidos. Não jogar o lixo, evitar a questão de queimadas. Até mesmo aqui o trânsito de veículos é significativo nos dias de hoje, acaba sendo uma via importante para fugir do grande fluxo. Então tu passou, evitar jogar cigarro pela janela do carro, muitas pessoas passam por aqui e jogam, isso pode causar incêndio. Então assim, você que frequenta a restinga, leve o seu lixo, procure estar levando essa ideia para o seu filho, para sua filha, para gerações futuras, no sentido de preservar esse bioma tão importante para a nossa cidade de Maricá. É uma situação que merece destaque das restingas. O mar tem avançado, alguns estudos já comprovam o avanço das águas, né, no nosso litoral, e a restinga funciona como um para-choque natural. Preservar as restingas, não só aqui, né, que é mais destacado, mas em toda a nossa orla, seja na parte de Jaconé, Ponta Negra, a preservação dessa restinga evita o avanço das águas, em grandes ressacas principalmente. Tivemos aí recente ressaca muito significativa na região de Itaipuaçu, e o avanço das águas foi muito mais fácil nas áreas onde não tinha a vegetação de restinga. Então está aí, preservar o nosso para-choque natural vale muito a pena para a gente, é muito valioso manter essa vegetação aí preservada. Cada pequeno gesto conta. Preservar a restinga é preservar a nossa identidade, a natureza e garantir o futuro mais sustentável para as próximas gerações. Vamos cuidar do nosso litoral, da nossa restinga. A natureza agradece. A restinga de Maricá é tão importante que foi discutida em um dos programas do Maricá Debate. O tema da conversa foi a proteção do litoral. Veja só como foi. Como vocês veem o papel da educação ambiental na conscientização e engajamento das comunidades locais ali na preservação do litoral? Deixar a nossa companheira abrir. Diga, Camila, sua opinião. Então, eu acho que a educação ambiental é um papel muito importante, porque se a gente não conhece, a gente não preserva, né? Tem um professor diz muito na faculdade, porque a gente precisa conhecer para estar ali num impacto direto, assim. Quando a gente conhece o ambiente, a gente sabe que a gente tem que preservar aquilo, senão um dia vai acabar. Então, por exemplo, a gente está na praia e a gente não sabe que ali tem tartaruga, ou a gente não tem a conscientização que o plástico, os microplásticos podem fazer. Então, aí a gente tem que ter a educação ambiental para estar ali contribuindo, ser mais consciente. Então, acho que a conscientização de uma educação ambiental faz com que a gente faça mais, reaja mais, seja mais, não só imparcial, assim, sabe? Só falar, ou mais, eu não sei, então como é que eu vou contribuir, como é que eu vou ajudar, né? Tem muita gente que não sabe o impacto de uma ação que ela faz, ou do consumo inconsciente que ela tem de usar muito plástico, ou de estar ali comprando coisas, jogando fora do lixo. Então, assim, essa educação é primordial, porque conhecendo, a gente preserva. Então, para mim, eu acho que é algo que tem que ser de gigante conscientização, porque eu trabalho agora com um projeto de extensão na área de proteção ambiental de Guapimirim. Então lá eu trabalho com a professora de turismo, não é muito da minha área ambiental, mas a gente trabalha com turismo de base comunitária, e lá a gente faz a conscientização ambiental para eles mesmos, e eles mesmos também contribuir com isso, porque hoje a área de proteção ambiental tem a parceria com o ICMBio. Então, é uma área preservada, é uma área que está tendo muito resultado, até para a Baía de Guanabara. Então, assim, a educação ambiental fez com que eles preservassem o próprio ambiente que eles trabalham.
Então, agora tem um turismo de base comunitária lá, então eles trabalham ali. O que eles fazem? Eles mostram como o manguezal cresceu por conta da preservação. Então, assim, foi primordial eles terem essa educação, eles terem essa ideia, essa conscientização de que se eles melhorarem aquele ambiente, pode ser turístico, pode ser um ambiente que as pessoas queiram conhecer, pode ser um ambiente que as pessoas queiram saber mais. Então, essa foi um exemplo de que assim, tem um impacto muito grande a educação ambiental, tanto na área costeira, né, quanto em qualquer outra área assim, ambiental. Né? Eu acho muito importante. Bom, em relação à sustentabilidade, para falar um pouco já aproveitando, o sustentável para mim ele pensa no outro, é algo para o futuro. Então a pessoa que ela pensa no futuro, ela está pensando no filho dela. Hoje eu tenho um filho, 1 ano e 4 meses, então quando eu faço algo sustentável, que eu vou garantir, que eu vou usar o recurso com responsabilidade hoje, para garantir o amanhã do meu filho, o amanhã dos parentes da nossa companheira aqui, eu estou sendo ali grato, eu estou sendo generoso, estou pensando no próximo. Então, tudo começa no ambiente escolar, tudo começa numa área de ensino. Se você traz a informação, a pessoa informada ela tem a capacidade de pensar melhor, de reagir melhor, de perceber melhor as coisas. Nada melhor que a criança, quando chega em casa, pai, mãe, isso não é legal. Eu aprendi que não é assim. Não podemos jogar o lixo fora da lixeira. Se você, no ambiente escolar, já passa para a pessoa que ela tem que preservar a restinga, que ela tem que preservar a sua praia, que aquele espaço público, gratuito, tem que ser preservado, a pessoa não vai conseguir fazer diferente. Ela foi educada para aquilo ali. Então ela transforma, ela informa, ela traz para o outro aquele ambiente de pensar, vamos fazer diferente? Então assim, ambiente escolar ensina e deságua lá fora na sociedade. É o que a gente tem no dia de hoje. Por exemplo, Maricá está recebendo um público cada vez maior e vai receber. Maricá ele promove as suas belezas mundialmente. Né? Nós temos representantes do governo promovendo a nossa cidade o tempo todo. E as pessoas aqui do lado, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, vêm para cá, todo final de semana. Então, se ele chegar aqui e perceber que quem mora aqui joga lixo no chão, a chance dele fazer o mesmo é muito grande. Agora, se ele encontra uma fiscalização, um rigor, um ambiente organizado, as pessoas cobram por limpeza, ela vai pensar 2 vezes. Hoje, as pessoas frequentarem Ponta Negra, por exemplo, e ir embora e deixar aquela quantidade toda de lixo é inaceitável. É um comportamento que tem que ser repensado. Então, em questão de ser sustentável, de pensar no futuro, passa por uma questão de educação. Você ser bem orientado. As pessoas que estão assistindo agora essa conversa aqui vai pensar diferente, tenho certeza. A gente tem uma praia linda, o Rio de Janeiro ele é incrível, né? A gente tem ambientes incríveis para se frequentar, cachoeiras, lagos, lagoas, enfim, e que vai depender muito da educação de cada um. A pessoa educada, ela naturalmente vai passar pela sustentabilidade, ela vai pensar no futuro, ela vai pensar no outro. Sim. Agora, que ações comunitárias vocês consideram essenciais para ajudar a promover a sustentabilidade e a conservação das praias? Bom, na minha visão, já para adiantar, sala de aula, as pessoas terem acesso a projetos, né, que falam sobre esse tipo de iniciativa. É importante que se convide os responsáveis por projetos sérios e de vultos que temos na cidade ou de outras cidades. Falando na questão, até aproveitando aqui, as tartarugas, né? Como ela falou, aqui em Maricá, nós temos santuários ali em volta do farol. Se você pega um representante do projeto Tamar, por exemplo, ele fazer uma palestra numa sala de aula, aquilo vai impactar, sabe? Então, assim, perceber na sua região, na sua localidade, os projetos e as pessoas que pensam o futuro, que pensam na preservação, e levar essas pessoas para conversar com as massas. A gente precisa disso. Entende? Então, para mim, é a sala de aula, que vai fazer com que isso desague lá no ambiente praiano, nas lagoas, na água. A criança que escova o seu dente, vai ali, fecha a torneira, escova, abre, fecha. Ela aprende isso na sala de aula. Então, o governo, a sociedade civil organizada, o tempo todo ela tem essa capacidade de educar.
Momentos como esse daqui, né, na TV Maricá, educa. Ferramentas como essa têm que ser usadas para educar. Então a gente começa na sala de aula, isso deságua lá no ambiente praiano, aonde quer que seja. E você, Camila, qual é a sua opinião sobre esse tipo de ações comunitárias? Eu concordo demais. Eu acho que de primeira a educação ambiental é o que tem que ser implantado assim, não só nas escolas, mas assim, a gente pode contribuir, por exemplo, chamar alguém, algum influencer para falar sobre, para impactar mais pessoas. Eu sabe que aquela pessoa influencia qualquer coisa que ela faça, então por que não falar também do meio ambiente? Por que não falar do seu impacto do consumo consciente, de estar ali usando plástico ou estar ali usando algo que tem um descarte que não é recomendado. Então, assim, a educação ambiental é primordial para mim. E acredito também que a conscientização de placas, a gente pode ajudar. Por exemplo, tem a parte da educação ambiental, da conscientização pelos salva-vidas também, eles têm aquelas bandeiras, então tem uma bandeira também que fala sobre a vida marinha que tem, é uma bandeira roxa. Tem muita gente que quando coloca a bandeira roxa fala, mas o que é bandeira roxa? Eu só conheço a bandeira vermelha, que é o perigo. Mas aí tem a bandeira roxa que fala sobre ter a vida marinha naquele ambiente. Então, por exemplo, é uma conscientização ambiental, para você entrar no mar ou com cautela, porque talvez tenha água-viva, ou talvez tenha tartaruga, ou talvez tenha raia. Então, assim, a parte da educação ambiental está ali para todos. Eu acredito que se não estar ainda, deveria estar. Então, as pessoas precisam ter mais essa conscientização de saber o que fazer, né, onde jogar os lixos ou como consumir menos, porque impacta desde o consumo. Então, desde quando você é criança, como ele falou, uma criança pode chegar e pode ensinar os pais. Então, essa parte da educação ambiental é algo que impacta. Os mutirões de limpeza também é algo que, assim, quanto mais moda virar, melhor. Então, assim, se for para virar moda, se a saúde for moda, seja da moda. Então, se fazer o bem, se preservar o meio ambiente for da moda, seja na moda. Então, eu acredito que essa geração, por exemplo, de influências ou de pessoas que são instagramáveis. Então, se você quiser postar sobre um mutirão de limpeza, faça isso, porque você vai estar influenciando outras pessoas a fazerem, né? Então, eu acho que tem esse impacto positivo da gente conseguir trazer mais pessoas para fazerem o bem, trazer mais pessoas para conscientizar, para fazer limpeza, ou para descartar melhor, ou para consumir menos, que tudo tem um impacto sustentável, como ele falou, né? Que a sustentabilidade está aqui hoje para a gente mudar agora, nesse momento. O que a gente pode fazer para no futuro a gente ter um ambiente agradável, uma água limpa, ou uma praia completamente maravilhosa para a gente desfrutar, os nossos filhos, os nossos netos, ou a gente mesmo, né? Eu tenho a esperança de que daqui a 10 anos eu passe na praia e falar, nossa, o impacto que a gente fez alguns anos atrás está dando certo. Então a conscientização está dando certo. Tem mais lixo nas praias, tem mais lixeiras, no caso, assim, questão de jogar o lixo consciente. Então tem mais lixeira. Eu acho que isso é um impacto legal também, assim, de ter aonde jogar o seu lixo, né? A pessoa vê o lixo e fala assim, não é brincadeira, eu não vou deixar o lixo na areia, sendo que tem uma lixeira ali, sabe? Eu acho que essa conscientização direta tem que ser... Bacana. Agora, aproveitando que a gente está falando sobre práticas sustentáveis, Rodrigo, conta um pouquinho mais para a gente sobre o -7, como é que ele foi criado, quais os impactos que você já tem visto aí nas ações diárias. A questão do -7 foi exatamente de estar num ambiente, né, de praia e perceber já algumas pessoas levando o seu lixo para casa e outras deixando. E eu sempre participei de alguns projetos, né, sociais e tinha iniciativas de coleta de resíduos e tudo mais. Aí você pratica aquele ato e fica ali. Com o crescimento do Instagram, como ela falou, né, pessoas instagramáveis, essa coisa toda, você começa a ser cobrado. As pessoas começam a querer o seu posicionamento em algumas situações. E para mim é até confortável. Eu acho que a gente que tem a oportunidade de falar com mais pessoas, você tem a oportunidade de educar, você tem a oportunidade de orientar, enfim. Diante disso, eu criei o -7, que é uma coleta. O nome é simbólico, já é para aguçar ali. Por que -7? Teve até um colega essa semana, foi engraçado, que existe uma questão de pessoa ser 7, 171, alguma coisa assim. Aí ele falou sobre isso. Pô, cara, eu ensinava errado. Aí ele falou, eu ensinava as pessoas errado. Eu falei, por quê? -7 é tipo, eu achava que a pessoa ia ser menos sacana.
e tal. Aí eu falei, não, cara, é o número 7 mesmo, é relacionado a 7 resíduos, é simbólico. Você está ali com a sua família, enfim, cata 7 itens, que é muito rápido. Você encontra, às vezes Infelizmente, muito fácil de encontrar, né, Rodrigo? Às vezes no seu metro quadrado ali, você só estica o seu braço no seu entorno, você consegue 7 resíduos. Seja de grande porte, seja microlixo, microplástico, uma série de coisas. Então você cata esses resíduos, muitas vezes cabe na palma da sua mão, se for um microlixo, e você leva consigo. Então, menos 7. A ideia era ser provocativo e como ela falou. Quando eu levei isso para as redes sociais, né, que é o óbvio, sabe? É uma coisa que muitas pessoas falam, nossa, eu já faço isso há muito tempo, eu falo isso com a minha filha, com o meu filho. E por que eu trouxe para a rede social? Para aparecer? Sim, boas ações têm que aparecer. Com certeza. E aí, Exatamente. fazendo essa propagação, né, algumas pessoas, nossa, que bacana, eu quero participar também e tal. E hoje a gente passou um período curto de tempo, nós visitamos, foram 3 projetos de aula de bodyboard, inclusive em Saquarema. Tive a oportunidade de participar de um projeto em Itaipuaçu, né? E de um outro projeto foi em Ponta Negra, assim, de ações de coleta, que já me convidaram para estar ali, né? E nós passamos facilmente de 1 tonelada. Muito fácil, muito rápido, sabe, de resíduos. Todo esse resíduo, tivemos inclusive uma destinação a um ecoponto, uma das ações, eu até gravei isso, enfim, porque ali tem como você já dividir o plástico, tudo direitinho, alumínio, tudo direitinho, e nós destinamos para o ecoponto em Cordeirinho. Então, assim, é significativo, impacta, faz diferença. E assim, a conta você já se perde, porque uma coisa é você estar participando, colhendo e fazendo a contagem. Outras já são famílias que pegam e já levam por conta própria, e às vezes nem fala mais com a gente, ou nem marca mais a gente, mas pulverizou-se. Então, o Menos 7 é uma coleta voluntária de resíduos que eu faço questão de divulgar, porque boas ações devem ser fomentadas e divulgadas. E está sendo um sucesso. Tá na hora do intervalo. Daqui a pouco tem mais Jornal de Maricá especial. Até já! Alô? Eu quero denunciar um caso de violência. Mesmo em silêncio, você ainda pode denunciar. Basta clicar. Conheça a nova ferramenta da Prefeitura de Maricá para ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Com um Ela Protegida, vítimas ou testemunhas podem denunciar violência doméstica e extrafamiliar, acompanhar o status das denúncias e conectar-se com órgãos de segurança. Faça parte dessa rede de proteção. Denuncie. Ela Protegida. Conectados para proteger as mulheres. Em 2024, as mudanças climáticas fizeram parte do contexto para outra grande preocupação no Brasil: as queimadas. A forte estiagem do meio do ano foi atípica e a fumaça das queimadas provocadas pela ação humana em lugares distantes, como a Amazônia e o Pantanal, também chegou ao Sudeste. Aqui em Maricá, a seca e costumes antigos, como queimar lixo, soltar balões e usar fogo para limpar terrenos, formaram uma combinação perigosa. Isso provocou sérios problemas, inclusive para a saúde da população. O Jornal de Maricá registrou a situação. Hoje, em Maricá, estamos enfrentando um problema que ameaça diretamente o meio ambiente e a saúde pública: as queimadas nas matas e florestas. Com o aumento da temperatura e a seca prolongada, essas queimadas se tornaram cada vez mais frequentes, colocando em risco a biodiversidade e a vida de muitos animais, além de prejudicar a qualidade do ar. Este é um assunto urgente que vem gerando muita preocupação aqui na cidade. As queimadas não afetam apenas as matas e florestas, mas também a vida de quem vive próximo a elas. O fogo destrói vegetação, ameaça espécies de fauna e flora e gera fumaça, que agrava problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos. Para entender melhor os impactos desse problema, vamos conversar com João Victor Alves, coordenador de guarda-parques do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que trabalha diretamente na prevenção e combate a incêndios. Os principais tipos de queimadas na região são queimas de quintal, também existem queimas de vegetação, que as pessoas juntam bastante resíduos e colocam fogo.
e também queima proposital. Às vezes a pessoa coloca fogo e já se torna um fogo criminoso. Essas queimadas podem afetar negativamente de diversas formas, né? Existem pessoas com problemas respiratórios que são moradoras do entorno, além também de pessoas que buscam qualidade de vida, né, por morarem perto de natureza e se encontram às vezes com fumaça, com vizinho, e também ele pode trazer com que espécies endêmicas que estão ameaçadas de extinção, como fauna ou flora, a gente há registros de câmeras do gato maracajá. Então, é um animal ameaçado de extinção e foi registrado. A gente tem espécies de cactáceas também que estão ameaçadas de extinção. Então, tanto como para os animais silvestres, como também para a área da botânica, a gente sofre essa perda, né, de biodiversidade. As queimadas, além de representarem uma grave ameaça ao ecossistema, podem ser evitadas com ações simples de prevenção e conscientização. Nós trabalhamos com várias prevenções ao incêndio, né? Uma é o acero. A gente faz essa prevenção do acero e em locais, né, que há bastante capim também, que é importante, a manutenção também desses locais, e também faz a NPI, que é a Notificação Preventiva de Incêndio. Se baseia em a gente sensibilizar os moradores do entorno da unidade de conservação, falando sobre queimadas, o risco, sobre a proibição do fogo, e aí uma via fica com a pessoa e outra com a gente. Aí é de caráter educativo, busca sensibilizar os moradores no entorno e levar, né, esse conhecimento sobre a questão da importância da natureza e não colocar fogo próximo ao parque. A gente faz um trabalho, né, de monitoramento entre o município de Maricá e Niterói, na zona do parque. A gente entra nas trilhas, sai da zona de visitação também. Também a gente faz um trabalho de ter uma boa vizinhança com os moradores, conversar. Nesse monitoramento a gente ouve também os moradores, que é muito importante, trazer, né, as colocações deles também sobre o que a gente pode fazer ou ver na unidade. E também a gente faz um trabalho com escolas da região também sobre educação ambiental. A gente recebe bastante escola no Caminho de Darwin, no Córrego dos Colibris, que fica em Niterói. O Caminho de Darwin fica entre os municípios de Maricá e Niterói. Apoia pesquisas, que a gente recebe muitas pesquisas de universidades, tanto privadas como públicas também. Então a gente faz esse trabalho de suporte também para o meio científico. E é importante a presença do guarda-parque, porque a gente também faz esse trabalho, né, além do combate a incêndio, o apoio à fiscalização, o manejo de animais silvestres dentro de residências, na zona urbana. Então a gente faz esse trabalho com eles. É importante que todos estejam atentos e ajudem a preservar nossas matas e florestas para garantir um ambiente mais saudável e melhor para todos. Os principais desafios enfrentados no combate a incêndio na nossa região é que às vezes a gente não consegue ter o combate direto pela localidade, o local seja de ter uma dificuldade de acessar, ou também o local ter bastante aclive ou declive, então pode colocar a vida também em risco do guarda-parque. E também a questão de a gente estar no meio urbano, né? Então nem todo mundo tem essa sensibilização da questão do fogo. Então acaba com que as pessoas coloquem fogo e é um trabalho de formiguinha. A gente tenta sensibilizar as pessoas o máximo possível para que se produza e tenha um efeito na nossa região e também como no estado do Rio de Janeiro. Elas podem entrar em contato com a gente através do nosso canal de comunicação. A gente tem um e-mail, pe.serratiririca@ineia.gov.rj.br, ou também no nosso Instagram, pe.serratiririca. Lá também tem nosso e-mail na bio e a pessoa pode fazer a denúncia também pelo site governamental, que pode ser também anônimo. Para caso tenha algum fogo, a gente conversar com o morador sobre a proibição, sobre as questões legislativas, né? E fazer uma educação ambiental, abordando
sobre a importância da preservação da natureza e principalmente do P7, que é uma unidade de conservação e proteção integral e está inserida entre Niterói e Maricá. Denuncie focos de incêndio e busque maneiras de contribuir para a prevenção de queimadas em áreas florestais. A natureza e as futuras gerações agradecem. Enfrentamos recentemente o parque, teve um incêndio no Morro do Telégrafo, que fica no município de Maricá. Esse fogo durou entre quarta-feira da semana passada até segunda. Esse fogo atingiu 260 metros quadrados, 260 mil metros quadrados. Então foi um fogo bastante com uma dimensão bem grande. Para maiores informações sobre ações de prevenção, consulte as orientações da Secretaria de Meio Ambiente de Maricá e do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Com imagens de Diogo Macedo, eu sou Alice Rodrigues para a TV Maricá. Até a próxima! Chegou o momento daquela parada para o intervalo. Daqui a pouco tem mais Jornal de Maricá. Até já! Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à educação. Toda pessoa tem direito à saúde e bem-estar. Toda pessoa tem direito à segurança social. Toda pessoa tem direito à felicidade. Maricá, 210 anos. Cidade para ser feliz. Você já parou para pensar sobre o que acontece com todo o lixo orgânico que a gente produz ao longo de cada semana? Pois é, o lixo orgânico é um problema muito sério. Mas tem uma iniciativa aqui em Maricá que vem transformando o problema em solução para muita gente. É o Baldinho do Bem. O projeto já chegou à marca de 18 toneladas de resíduos compostados. Todo esse lixo orgânico foi transformado em adubo e vem ajudando a levar comida para a mesa de muita gente. Olha só. Você já ouviu falar do Baldinho do Bem? A ideia do projeto é criar um ciclo de sustentabilidade para a produção de alimentos saudáveis aqui em Maricá. A Jade vai mostrar para a gente como o processo é simples. Ela traz os resíduos orgânicos de casa nos dias combinados, faz a pesagem, entrega o material e, sempre que possível, recebe produtos colhidos das praças agroecológicas ou ainda alimentos da fábrica de desidratados. Eu acho o projeto Baldinho do Bem sensacional. Quando eu soube dessa iniciativa, ainda no projeto anterior, eu fiquei muito empolgada porque é uma forma realmente da gente utilizar nossos resíduos de maneira inteligente, de maneira a fazer com que ele se torne uma outra coisa, que é o adubo, e que a gente no final possa ser contemplado com as coisas das plantações, nessa troca. Então é muito importante realmente essa questão criada pela prefeitura do Baldinho do Bem para a utilização desses resíduos. Eu fiquei extremamente feliz e orgulhosa, mais uma vez, Nossa, esse projeto é sensacional. É uma coisa que todo mundo deveria estar aqui, entendeu? Independente de qualquer coisa, de tempo, de espaço na casa, porque você tira isso tudo do lixo, e produz, Então é sensacional o projeto. É um dos melhores. Faço o maior esforço, Moro em Itaipuaçu, é longe. Às vezes meu esposo não pode me trazer, eu venho de ônibus com um baldinho pesado, bolsa, e vamos que vamos. E estou trazendo cada vez mais amigas de lá para cá. Para participar como voluntário, é preciso se cadastrar primeiro em um link disponibilizado pelo projeto ou se inscrever diretamente aqui na praça em dia de ações do Baldinho. Olha, eu fiquei encantada com esse projeto, porque eu nunca tinha visto nada igual. E quando eu vim para cá, que eu comecei a participar, eu não falto a nenhuma edição, É muito importante porque a gente aprende a juntar os resíduos, a gente aprende a fazer a nossa horta em casa, porque se você procurar as pessoas aqui, elas vão te explicar, e é tudo mais saudável. Adoro. Parabéns para quem fez esse projeto. Eu cheguei aqui na semana do meu aniversário. E ao chegar aqui, eu me encantei com o projeto. Por quê? Primeiro que é do bem, Eu sou uma pessoa do bem. O que é que eu deduzi? Baldinho do bem. É só gente do bem que bota a mão nesse baldinho. E foi muito legal porque eu conheci pessoas maravilhosas. O meu círculo de amizade aumentou muito.
E o interessante é que foi num momento muito difícil, né, para mim, porque apareceu dois nódulos no meu pescoço e foi muito complicado. E esse momento que eu vi que eu podia me fortalecer com os amigos, né? Porque é todo mundo do bem, e com as verduras, com as frutas. Quando a gente passa a ter intimidade com isso, é maravilhoso. É um projeto importantíssimo para o meio ambiente, entendeu? Porque a gente tira da rua o que seria lixo para virar compostagem, entendeu? Então, o que acontece? A compostagem ela é importante para o retorno às plantas, entendeu? E a gente faz isso desde o piloto, né, 2023. E a gente vem aí nessa luta aí para fazer com que o povo, que a comunidade de Maricá, entenda que isso é importante também como o que a gente come. O que a gente joga fora é importante para as plantas, para que elas se alimentem do que a gente não pode, entendeu? É muito bom, né? Orgânico, né? Que não tem agrotóxico e é ótimo, porque se a gente for comprar qualquer coisa orgânica é bem mais cara, né? E aqui, mesmo sem o objetivo de troca, a gente fica feliz quando vem. O projeto piloto foi iniciado em 2023 e já na fase de testes alcançou a meta de 3,19 toneladas de resíduos compostados. Para este ano, a meta é ousada e a Secretaria espera atingir 45 toneladas de resíduos. Até este momento, já foram compostados mais de 10 toneladas. Eu deixei de jogar 90 quilos, né, de lixo para a prefeitura pegar, né, e acho que isso gera também outras coisas de benefícios. Então, eu fiquei feliz pelo incentivo, porque eu acho que cada vez mais incentiva as pessoas a não fazer, a não jogar fora, porque tem pessoas que levam o projeto só assim. Eu vou levar só meio quilo porque eu não levo o peso. Mas você vê, eu venho com outros amigos de condução, nós temos um ônibus gratuito em Maricá para isso. Então nós temos muita facilidade para trazer. Não joga fora não, traz, é muito bom. As pessoas voluntárias do projeto recebem o baldinho em sistema de comodato, ou seja, o uso é exclusivo para a iniciativa. E em caso de desistência, o baldinho precisa ser devolvido. Bom, para mim é uma alegria imensa, porque às vezes a gente está em casa e quer ajudar essas pessoas e não tem como. E aqui é uma forma que eu trago o resíduo e daquele se acaba se transformando, né, em alimentação para todos. Coisa que eu não consigo tirar de casa, plantar e entregar. E aqui com um pouquinho que eu trago, esse projeto faz isso. O Baldinho do Bem não é um projeto de troca. Os resíduos doados pelos voluntários viram adubo e os alimentos colhidos são doados para instituições de caridades, asilos e para pessoas que realmente precisam. Olha, a felicidade é grande, sabe? Até porque, quem sabe, não tem alguém da nossa família num local desse que a gente não sabe, né? Então, pensando nisso, a gente tem que fazer pelo que a gente não conhece, né? Saúde, menos gastos de remédio, né? Mais atividade para a vida, né? E vir aqui é maravilhoso. Quem não conhece esse lugar tem que vir, que é para aprender o contato com a natureza. Fora a alimentação saudável, que você tem um contato com a natureza. A felicidade é grande, né? Poder estar sempre contribuindo com quem precisa é muito bom. Para mim, essa energia tem sido muito boa. E hoje estamos aqui, dando frutos do bem. Frutos comestíveis pela boca e pelo coração. Em parceria com universidades, Maricá vem promovendo uma série de experiências na área da agroecologia por todo o município. Terras antes ociosas passaram a produzir frutas, legumes e verduras para abrigos e escolas, levando segurança alimentar a quem mais precisa. Entre essas experiências que o governo federal quer replicar por todo o país, está a Fazenda Pública Joaquim Pinheiro. Nossa equipe visitou o local. Hoje vamos conhecer uma iniciativa que está mudando a vida dos moradores de Maricá, a Fazenda Pública Joaquim Pinheiro. Vamos entender como esse projeto está beneficiando a agricultura sustentável na cidade. Estamos aqui na Fazenda Pública Joaquim Pinheiro, localizada no bairro Espraiado. Com 200 hectares, a fazenda é uma das unidades agroecológicas do município, onde os cultivos são distribuídos para a população e também fornecem alimentos para as escolas e o restaurante municipal Mauro Alemão.
Aqui os cultivos incluem milho, aipim, abóbora, pitaia, cana-de-açúcar e hortaliças, todos produzidos sem agrotóxico. Fazenda Joaquim Pinheiro, a Fazenda Pública Joaquim Pinheiro, é um espaço que a prefeitura comprou há alguns anos para transformar num espaço público onde diversas iniciativas integradas sirvam para a população, né? Atendam a população. Atualmente aqui na Fazenda a gente tem alguns projetos já acontecendo. Tem o nosso das unidades agroecológicas da Cooperar, que a gente produz comida através da agroecologia, mas também tem a Ciamar, que é a produção de camarão, né, e ração. A gente tem o Inova, que é um projeto da Universidade Rural, junto à prefeitura. E atualmente tem acontecido esses projetos um dia transformar isso aqui num complexo, né, de agroecologia e outras iniciativas que busquem garantir a sustentabilidade dentro da cidade, a economia circular e essas pautas. Depois que eu conheci a Cooperar, né, através de um amigo da minha filha, e acabei realizando esse sonho, né. Então, quando cheguei aqui, né, no local do curso, né, aqui na fazenda, assim, me veio uma alegria, uma grande emoção que eu me segurei, realmente eu ia chorar, né, devido que tudo voltou, né, aquela lembrança que eu tinha, né. Então, para mim foi muito gratificante mesmo, né, fazer esse curso, ver tudo, as plantações, tudo orgânica, né, e essa capacidade que a Cooperar tem com as pessoas, né, dela tratar todo mundo com carinho, respeito, né, e ensinar todo mundo com amor também, né, e é assim, eu aprendi tanta coisa e até mesmo os trabalhadores também, né? Então são pessoas profissionais, né? Que capacitam mesmo as pessoas a aprender, né? A plantar, ter o plantio, né? O solo orgânico, né? Isso para mim foi muito gratificante. Eu amei muito e pretendo fazer sempre o curso também aqui. Gongoro. O gongoro eu matava. Detestava gongoro. Depois das técnicas que eu vi que gongoro é ótimo também, né? Tanto assim como a minhoca como o gongoro. Agora o gongoro na minha mão eu não mato, né? Já volto para a terra. Porque geralmente, como minha casa é cheia de árvore, né? Também tem o pé do abacate, abacateiro. Então eles vão muito lá para casa. Ela entra, né, para minha sala, para minha cozinha. Então tem que estar catando, também matando, jogando fora. Hoje em dia eu não faço isso, né? Ainda continuo entrando, mas hoje em dia eu pego, boto no quintal, pego nas minhas plantas também para produzir. A Fazenda Pública Joaquim Pinheiro é um exemplo de como a união entre a comunidade e o poder público pode gerar oportunidades e transformar vidas. Projetos como este ajudam a não promover somente a sustentabilidade, mas também a inclusão social e a segurança alimentar. Eu sou Maiara, sou assessora de projetos sustentáveis da Prefeitura de Maricá. E aqui a gente está na Fazenda Joaquim Pinheiro. Essa fazenda ela tem um propósito de resgatar a cultura da agroecologia, da agricultura no município, né? E aqui é como se fosse um verdadeiro laboratório a céu aberto, né? De você estar trazendo o desenvolvimento de novas culturas, adaptando essas sementes ao solo de Maricá e repassando, né, esse conhecimento de volta para a sociedade. Fazenda, ocorre diversos cursos aqui, né? O primeiro curso que a gente tem é o curso em parceria, o projeto em parceria com a Cooperar, que é uma unidade agroecológica, no qual é desenvolvido alimentos com um conceito de agroecologia, sem agrotóxico, sem utilizar veneno, né? E esse alimento que é produzido, ele é repassado para as instituições de apoio à assistência social no município, né? Que recebe esse alimento cultivado de maneira agroecológica. E além disso, esse projeto da Cooperar faz os cursos de capacitação para os munícipes, que podem lá aprender como cultivar e estar reproduzindo isso nas residências. Além desse curso, a gente tem uma parceria também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz o projeto Inova Agroecologia. Aqui eu trabalho desde quando começou aqui, que estava mato, né? Mas eu tive aí um tempo que eu saí, mas quando a gente sai e não tem problema, a casa retorna, né? Aí voltei aqui para nós juntos, trabalhamos fazendo o melhor para a unidade, entendeu? E fazendo o solo da melhor qualidade para que a gente possamos colher as verduras saudáveis, entendeu? Para
favorecer aqueles menos favorecidos, que são a unidade, né, casa de acolhimentos, o asilo, e por melhor para eles, e eles se sentindo bem, nós também se sentimos bem. Bom, o projeto de compostagem aqui na unidade, ele deu início em novembro do ano passado, uma parceria junto com o projeto do Baldinho do Bem e também com Roda Verde Compostagem, que é uma empresa de compostagem de Niterói. Então eles prestaram toda a assistência técnica aqui pra gente e basicamente aqui nesse nosso pátio de compostagem, a gente atua compostando os resíduos do projeto Baldinho do Bem, que é onde os voluntários levam seus resíduos, né, de casa, as cascas de legumes, borra de café, para a praça. Lá na praça, eles pegam esses resíduos e trazem aqui para a unidade. E aqui na unidade a gente composta eles junto com os resíduos verdes do município. E o que são esses resíduos verdes? São as podas de árvores do município e também a grama de roçada das vias. Então, a gente também trabalha não só compostando essa parte dos baldinhos do bem, mas a gente também atua na compostagem dos resíduos sólidos urbanos, no caso, os resíduos verdes do município. Além de compostar junto com os nossos resíduos de colheita. Então, a gente faz o que nós chamamos de economia circular, que é quando a gente consegue produzir o alimento, né, sem agrotóxicos, né, agroecológicos, a gente entrega para a população esse alimento. A população, ao utilizar esses alimentos, geram os resíduos, eles devolvem esses resíduos são compostados na nossa unidade, eles geram um insumo que a gente utiliza para adubar os próximos plantios. Então, tudo que sai daqui de composto orgânico, que no final da compostagem é gerado um produto que a gente chama de composto orgânico, a gente usa na nossa própria unidade agroecológica e também a gente devolve para os voluntários do Baldinho do Bem. Então, a gente consegue ver que a cadeia toda ela está ligada. Então, desde novembro até agora, a gente já compostou 8 toneladas de resíduos do Baldinho do Bem e mais 1,5 tonelada de resíduos verdes urbanos. Isso é muito importante para a gente, né? Porque a gente consegue tirar quase 10 toneladas de resíduo do aterro, né? Então, a gente está dando uma outra realidade para esses resíduos. A gente está ressignificando os resíduos das pessoas, né? Então, basicamente, essa é a importância aqui do nosso projeto. Ciamar é o Centro de Inovação em Aquicultura de Maricá. Ele iniciou com a ideia de produção de camarões, uma produção de camarões superintensivas, que você pode ver nesses tanques que tem aqui atrás. Hoje, e com o amadurecimento dessa ideia, a gente tem a produção de camarões propriamente. Dentro desse centro de inovação, uma fábrica de ração que produz ração para os camarões e para outros projetos que são vinculados ao mesmo projeto Lagoa Viva. Uma unidade de beneficiamento de pescados que complementa a cadeia produtiva, onde a gente chega na parte final da produção e consegue manusear esses pescados da maneira correta e entregar para o consumidor. Dentro dessa mesma estrutura, nós temos alguns laboratórios, uma unidade experimental, onde a gente consegue fazer testes, seja com ração, seja com bioinsumos, que, como eu comentei, também está dentro do projeto Lagoa Viva e que é a base desse projeto, e muito importante para o sistema superintensivo que a gente tem aqui como tecnologia implementada de cultivo de camarões aqui em Maricá. O cultivo é feito de forma natural, é um cultivo diferente do tradicional que a gente tem no Brasil e na maioria dos locais do mundo, porque a gente trata essa água de uma maneira diferente para que a gente reuse ela o tempo inteiro. A gente inicia com uma água e basicamente termina com essa mesma água. Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma tecnificação maior, um cuidado maior, um monitoramento maior, e isso é o que tem sido feito aqui. A base desse cultivo são micro-organismos vivos que ciclam alguns nutrientes da água e tornam ela apta para os camarões e deixam eles também com uma saúde um pouco melhor para resistir toda essa situação. Uma outra base desse tipo de tecnologia de cultivo é a gente conseguir colocar mais camarões por metro quadrado do que se é colocado em outros sistemas tradicionais. E por que isso? Isso acontece porque a gente tem um custo maior de produção e para que isso se torne rentável também economicamente, precisa-se ter uma produtividade maior. E aí toda essa tecnologia implementada traz esse resultado. Aqui as famílias encontram um espaço para aprender, crescer e prosperar, contribuindo com o desenvolvimento da cidade de Maricá. Aqui em Maricá, as boas práticas no uso da terra também chegam à mesa, com alimentos mais saudáveis e muito incentivo ao pequeno agricultor.
O programa Bem Viver Alimentar chegou este ano e já é um enorme sucesso, de ponta a ponta. A Prefeitura de Maricá está implementando uma ação que inclui alimentos sem glúten à merenda escolar e ao restaurante municipal Mauro Alemão. O objetivo é promover uma alimentação mais saudável para a população e, ainda por cima, incentivar a agricultura familiar. A TV Maricá veio conhecer de perto essa importante iniciativa. A parceria com o Empório Ipiati, em Ubatiba, é um dos destaques do projeto. A fábrica produz massas com farinha de aipim, fornecida pela Associação de Agricultores do Caju, com alto teor proteico. Antes de incluir os alimentos na merenda escolar, o Empório testou a receita de panquecas com farinha de aipim e taioba em 18 escolas municipais. O resultado foi uma aceitação muito positiva por parte dos alunos. Suzy, então fala pra gente, qual é o impacto desse projeto na alimentação escolar de Maricá? Olha, está sendo de fundamental importância, porque é um alimento sem glúten. Nós estamos usando a agricultura familiar, então os insumos estão todos vindo daqui de Maricá, dos agricultores, né? Então a gente está incentivando para que aconteça, né? Tenha mais associação dos agricultores aqui em Maricá. Inclusive a gente já tem uma parceria com a associação dos agricultores, então está sendo de grande valia. E como é essa parceria do Empório Ipiati com a agricultura familiar? É que a gente pega esses insumos, a gente compra dos agricultores, então a gente está causando uma renda para esses agricultores e uma renda local. Então, a partir do momento que eu compro, incentivo o agricultor a plantar mais, né, ele vai receber mais. E isso vai gerar mais impacto positivo dentro de Maricá. É uma garantia para esse agricultor familiar, então, de manter essa renda e de poder produzir cada vez mais? Sim, porque, inclusive, a partir do momento que a gente está produzindo farinhas e massas para a agricultura, para as escolas, restaurante popular, para a população em todo, vou precisar de muitas caixas de aipim, de batata doce, de feijão guando, de milho branco, então a gente está incentivando também. E esse projeto vai alcançar outras áreas além das escolas? Você imagina, nos hospitais, por exemplo, a alimentação pastosa, onde você consegue fazer um creme de aipim, um creme de batata doce, um creme de guando, que tem uma proteína, é bem proteico, né? E a farinha funcional, ela é uma farinha que traz benefício para o corpo, é um preventivo. Então você imagina, isso aí já vai prevenir, né? E restaurar o corpo, assim. Banana verde, então, se você ler sobre banana verde, é maravilhoso. No primeiro momento, no caso, eu mesma, eu precisei incentivar e mostrar para esse agricultor que realmente era um projeto certo, um projeto que não era um projeto para uma semana ou duas. A nossa intenção é a vida toda, é uma alimentação e a gente ia precisar desse agricultor. Então, a primeira pessoa que eu tive que conversar foi com o agricultor, para ele acreditar que a gente, que ele era importante nessa cadeia. Uma peça fundamental do projeto. Muito. Sem uma agricultura familiar, fica muito solto, não tem cabimento. E a ideia nossa é que a gente saiba de onde vem esse produto. Sem nenhuma química, né, que muitos fora colocam ainda. Então, a gente está conseguindo ver de onde vem. Então, a gente vai lá no local, conversa com o agricultor, bate papo, explica para que esse projeto. Inclusive, nós convidamos agricultores aqui, conheceram as instalações, comeram um pouco da massa que nós fizemos. E isso, eles tiveram a certeza que nós precisávamos muito deles. Entendeu? E a nossa intenção é que eles se sintam seguros em produzir, porque não adianta nada eles produzirem e não ter aonde vender. E outra coisa que a gente tem um cuidado, um carinho especial, é saber quais são as necessidades desse agricultor. E muitas das vezes, essa agricultura familiar, ele não tem um valor para iniciar.
Então, o que a gente tem conversado? Eu, principalmente, para você iniciar essa agricultura, eu posso adiantar um valor? O que você precisa, né? O que você precisa? E muitas das vezes ele precisa ter uma mão de obra junto. Então, ele me dá certeza que ele vai fazer essa produção, né? Eu sei que ele vai produzir bem e eu já tenho uma tranquilidade que eu vou ter o insumo. Então, você imagina como está sendo interessante isso, né? Ele produz sabendo que ele já sabe aonde vai vender, né? Então, ele não vai ter aquele estresse do tipo, eu vou ter que sair com a caixa nas costas até, sei lá, a esquina e botar ali. Não. Primeiro, a prefeitura acreditou no projeto, porque se não fosse a prefeitura, nós não estaríamos nem aqui conversando. Então, acreditar numa alimentação mais saudável, sem nenhum aditivo químico. Então, a partir do momento, essa foi a ideia, uma encomenda tecnológica, onde nós trabalhássemos a agricultura familiar, né, incentivássemos o agricultor para que ele soubesse a lidar com esse produto, né, a plantação, e a prefeitura deu todo um respaldo para os empresários, né? No caso, eu me senti muito confortável em saber que eu estou participando de um processo muito bacana de alimentação saudável, porque não adianta na escola esse aluno ir para lá estudar se ele não está sendo bem alimentado. Como é que ele vai raciocinar se ele não está bem alimentado? Não Ninguém consegue. Aprende de barriga vazia. Ninguém aprende de barriga vazia. E aquela coisa do psicológico também. Então, aquela criança sabendo que aquele insumo, aquela massa, é o pai dele, o avô dele que está fornecendo os insumos, você imagina. Eu até me emociono com isso. E é um negócio assim, porque eu vejo nas crianças, a satisfação que elas estão tendo. Tá saboroso, gente. Você vai provar, tá saboroso. Tá uma massa leve. É saudável e saboroso. E outra coisa, você come, você não percebe, você não sente a falta do trigo. O glúten não faz parte. Então, a nossa alimentação está toda sem glúten. O projeto conta com o apoio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o ICETIM, que ajuda a garantir que os alimentos cheguem à população e que os agricultores familiares consigam manter suas atividades econômicas de forma sustentável. Em 2023, o Empório Ipiate recebeu o selo de inspeção municipal, que atesta a qualidade dos alimentos produzidos. A certificação inclui produtos como nhoque, talharim, espaguete e até o biscoito sem glúten. Você vê aquele biscoito ali que a gente começou a produzir com a farinha de aipim, foi uma demanda da escola. Porque as crianças de 0 a 3 anos não podem utilizar açúcar na alimentação. Fizemos um biscoitinho lindo, maravilhoso, que a gente fez questão, até o formato, sabe? Com delicadeza para que a criança se sinta acolhida. Então, não tem açúcar, é feito açúcar da fruta com a farinha de aipim. E o formato, a gente fez questão de fazer um formato assim bem bonitinho, sabe, acolhedor, que a criança... Lúdico, né? Lúdico, que a criança, ela se sente acolhida. E come, e é aquela ideia, que ela chega em casa, ela participe para os pais. A intenção é toda dessa alimentação mais saudável, sem aditivo químico, da agricultura familiar, envolver isso tudo, é envolver a família de Maricá. A iniciativa está ajudando a promover uma alimentação mais saudável e a fortalecer a agricultura familiar aqui em Maricá. Continue assistindo a TV Maricá para conhecer mais projetos como esse. Até a próxima! Quer outras notícias de Maricá? Então não saia daí, que o último bloco é logo depois do intervalo. Até já! Maricá, uma cidade onde os direitos humanos moldam nosso futuro. Com Mumbuca, passaporte universitário e escolas de período integral, garantimos dignidade e acesso à educação para todos. No Hospital Che Guevara, saúde de qualidade é direito assegurado. Investimos em infraestrutura sustentável e energia limpa, promovendo o bem-estar e protegendo nosso planeta. Maricá é feita por pessoas para pessoas. Maricá, 210 anos, cidade para ser feliz.
Nos primeiros dias de novembro, um dos mais importantes momentos da Festa Literária Internacional foi a participação do ambientalista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Logo na chegada, antes mesmo de participar da principal mesa redonda do dia, o líder indígena participou de um ato público com os indígenas das 2 aldeias que ficam aqui na cidade, Mata Verde Bonita e Céu Azul. O primeiro descendente dos povos originários a receber o título de imortal pela Academia Brasileira de Letras foi recebido por um grupo de indígenas do ramo Guarani Imbia, da aldeia Mata Verde Bonita, que fica aqui em Maricá. O encontro se tornou um ato público contra o chamado marco temporal. O projeto visa impor aos povos originários novas restrições à demarcação das terras indígenas no Brasil. A tenda Papo Flim ficou pequena para o grande público que compareceu à roda de conversa com o líder indígena e imortal Ailton Krenak. Durante a roda de conversa, Ailton Krenak refletiu sobre a relação entre a humanidade e a Mãe Terra e comandou um minuto de silêncio pela paz e contra as guerras. A mensagem de Krenak ficou como um dos mais importantes legados dessa 9ª edição da Flim. Queria chamar aqui agora o nosso Ailton Krenak, ambientalista, escritor, imortal da ABL, o nosso Onjak, que é um escritor angolano, que está aqui na Flim, e queria chamar esse grande chefe de cozinha daqui do Rio de Janeiro, João Diamante. Que maravilha, esse pavilhão cheio de gente colorida. Essa comunidade de Maricá, ela me surpreende pela capacidade que ela tem de mobilizar internamente todos vocês para eventos da cultura. É a cultura no sentido de afirmação de identidade, de afirmar um território e de escolher uma maneira de habitar o mundo. Então eu quero abraçar Maricá por essa capacidade crítica. Eu acho que não é à toa que vocês têm aqui também a casa do Darcy Ribeiro. Viva Darcy Ribeiro! Maravilha! Mas sejam bem-vindos todos os que apareceram. Viva a nossa festa literária, a nossa Flim. É curioso que a língua portuguesa serve para que vocês do continente africano, nós do continente ameríndio, possamos chegar a uma fala direta, não é? E é verdade isso. Esse é um dos milagres das sobras do colonialismo, é um dos milagres, é a língua portuguesa ter feito, por exemplo, nos nossos países, nos 5 países africanos de língua portuguesa, o ano que vem, todos esses países farão 50 anos de independência. Eu, às vezes, quando me perguntam qual é o seu papel, eu digo a sorrir. Meu papel é trabalhar. Quando eu digo o meu, é o da minha geração. O que a gente vai fazer? A gente recebe um bastão de uns mais velhos que lutaram e que perderam a sua juventude para nos dar a independência daquele país, e nós agora é trabalhar, não tem outra hipótese. Não estou a dizer que nós possamos nos divertir, aprender, ler, dançar, beijar, brincar, tudo certo, mas nós temos que melhorar a versão do país independente que eles nos deram. Eu penso que se cada aldeia, cada tecorá, cada lugar é capaz de produzir os seus cantos, as suas pinturas, as suas expressões da vida, né? São capazes de fazer o seu tecoporã, que são capazes de expressar o seu nhanderecó. Aquele lugar, naquele lugar, tem cultura, tem vida. Não precisa ser essa ideia de uma cultura letrada, de uma cultura da escrita. A cultura é maravilhosa porque a cultura nasce do chão.
Como o chefe enxerga o papel dos pratos típicos como símbolo de resistência e resgate cultural? Até porque nós somos o que comemos, mas nós somos o que comemos literalmente. Literalmente voltado tanto à parte política, quanto à parte de saúde, quanto à parte de cultura. Nós somos o que comemos literalmente. Se eu falar de política com vocês assim, vamos falar de situação socioeconômica através da gastronomia. Se eu falar para vocês, eu como todo dia arroz, feijão, ovo, linguiça, salsicha, talvez de que classe social e econômica eu sou. E aí, se você me conhece hoje e não sabe de onde eu venho, e aí eu falo para você assim, o que eu como? Eu como acarajé, vatapá, caruru, dendê, de onde eu venho? Esse é o poder que a comida tem na vida de cada um. Então, a gente fala de um povo, a gente fala de uma história através da comida. Essa é a importância da gastronomia, da alimentação na vida de qualquer um. Então, é importante ter esse letramento voltado à alimentação, o que nós comemos, por que nós comemos, por que a gente faz dessa forma, por que a gente não faz dessa forma, o que aquilo faz no nosso organismo, qual é o poder da comida na vida de cada pessoa. E aí a literatura vem de muito encontro para ajudar a desenvolver todo esse lado que a gente precisa. Hoje, se você for reparar, acho que vai ser unânime aqui a resposta. Cara, abre-se mais farmácia do que escola. Quando eu falo de políticas públicas, eu falo a partir daí. Qual é a importância do diamante na cozinha nesse processo, no desenvolvimento, na saúde pública, na segurança pública, na educação pública? Porque se você é uma pessoa que se alimenta bem, você é uma pessoa que não adoece. Se você é uma pessoa que não adoece, você é uma pessoa que não lota os hospitais. Consequentemente, os hospitais vão funcionar melhor. Se você é uma pessoa que se alimenta bem e tem um conhecimento, você é uma pessoa que agrega para a evolução do teu território. Se você agrega para a evolução do teu território, o teu território é mais educado, consequentemente, menos violência. As culturas que se afastaram desse sentido de filiação com a terra são as culturas que estão comendo o planeta. Comendo o planeta. Acabando com os rios, com as florestas, acabando com tudo, porque acham que a gente pode buscar outro planeta. Nós que amamos a Terra, nós que amamos tanto esse organismo vivo da Terra, chamamos de mãe e estamos de mãos com a ciência corajosa que nomeia esse organismo de Gaia. Gaia. Um organismo inteligente, vivo, que tem humor. E que se a gente se associar com ele, em afeto, ele é capaz de mudar nosso destino, nos botar em outra, ao invés dessa situação de mudança climática, de uma certa dúvida sobre o tal do futuro. Tanto, João, que em tudo quanto é lugar que eu vou, alguém me pergunta, mas e aí, aquele livro Seu Futuro Ancestral, como é que vai ser o futuro? Eu falo com eles, olha, eu não sou oráculo, não. Tá bom? A infância é um tema recorrente em suas obras. Como ela molda na nossa percepção de identidade cultural e social? E de que forma você tenta preservar e resgatar memórias em sua escrita? Então, quando alguns olham para a infância e veem, de facto, as infâncias de cada um, a infância do Graciliano Ramos, a infância da Conceição Evaristo, a infância do Krenak, diz muito, não é, sobre a história dos lugares. E eu fiquei a pensar que, de vez em quando, eu poderia me permitir visitar um lugar chamado infância. Então, há momentos na escrita, eu não tenho essa coisa de que eu estou ali sentado e entra um espírito que escreve por mim. Não, eu escrevo. Mas é verdade, como dizia outra das 17 avós, que nós não andamos sozinhos. Então você, quando abre uma porta para ir para esse lugar chamado infância, ou antigamente,
Você não entra sozinho nesse lugar. Você entra com um monte de gente que está a acompanhar. E certamente não sai sozinho desse lugar. Eu visito esse lugar, João, chamado infância, com muito respeito, com muita delicadeza. Peço para entrar e peço para sair. Por quê? Para não banalizar as histórias da infância. Elas estão lá, elas existem, eu tenho todo o direito de contá-las ou de não as contar. Mas o modo como eu decido contá-las em literatura, eu tenho que fazer isso com respeito e com delicadeza. Uma avó, ou uma mãe, ou um pai e uma criança estão num quarto, escondidos na Palestina, com medo de uma próxima bomba. O que essa mãe ou essa avó pode, para dar de melhor alimento a uma criança, é contar uma história. E isso só se faz com a palavra. Então, palavra é alimento, é ternura. É isso. E antes de passar para o Krenak, aqui toda a nossa solidariedade ao povo palestino, né? Contra essa guerra que está acontecendo lá. Isso tem que ser claro aqui, porque essa festa, essa feira é da paz, é da cultura de paz. E nós vamos repudiar sempre a guerra em qualquer lugar do mundo. Então fica aqui toda a nossa solidariedade ao povo palestino e que tenha logo esse cessado essa guerra que está acontecendo lá. Mas se eu convidar vocês para a gente ficar 1 minuto sem o microfone, pensando no que a gente falou agora há pouco, sobre um povo, um país que nós estamos em todos os cantos do planeta involuntariamente assistindo a sua destruição, a gente podia ficar então 1 minuto de verdade com o nosso espírito conectado com esse momento que eles estão vivendo em qualquer quarto, em qualquer escombro onde eles estejam. Vamos fazer isso então 1 minuto? A terra é a mãe de todos os viventes, todos. Eliminar uma parte de nós é cortar um pedaço da terra, cortar um pedaço desse organismo, dessa mãe terra. Ao povo da Palestina. A minha pergunta vai ser mais direcionada para o Krenak, mas fiquem também à vontade, né? Porque eu acho que ela abarca todo mundo mesmo. Krenak, no momento da pandemia, aquele momento mais endurecido, isolamento social, a gente vivendo aquelas coisas todas que todo mundo sabe, eu trabalhava em 2 hospitais de campanha, então eu vivi coisas muito tenebrosas, tive que conversar com muitas famílias que perderam seus entes queridos, né? E uma das coisas que me salvou nesse momento foi escrever sobre o que eu estava vivendo e foi te ler, né? Então, os 2 primeiros livros eu fiquei
muito reflexiva mesmo, assim, sobre tudo que a gente estava vivendo, o que a gente podia fazer disso. Então, a minha pergunta, Krená, vai no sentido de o que te faz ter esperança, né? Porque eu fico pensando, a gente acabou de ver as queimadas, a gente olha para as notícias e a gente vê coisas tenebrosas. Você, como uma pessoa indígena, ambientalista, o que te traz esperança? É isso. Mônica, obrigado de lembrar daquele período tão terrível da pandemia, em que você via nos meus escritos alguma nutrição, algum alimento, a palavra comida, a palavra alimento, né? Maravilha. E a esperança, eu fui exprimido pela esperança, uma vez que me botaram para falar com um congresso de jovens da América Latina, no campus da universidade, e eles estavam espalhados para todo lado, e eu tinha que falar com eles. Eu fiquei pensando, a gente vai falar de paciência e paz, mas existe a possibilidade da gente fazer uma experiência radical que pode ter a ver com aquilo que atribuem a Paulo Freire, falar que a gente tem que esperançar, que é um movimento, que é uma atitude, que é produzir a esperança a partir da sua escolha, a partir da sua atuação no mundo, e que a gente poderia até conjugar o verbo esperançar. Mas, para além disso, me ocorreu que a gente precisa ser capaz de pensar como que essa esperança se materializa. Ela não pode ser um placebo. Nós meditamos, a gente parou aqui e pensou nesses nossos irmãos que estão flagelados por aí. Esse gesto não pode ser um gesto placebo. Ele tem que ser uma experiência onde a gente seja capaz de, ao ficar em silêncio, fazer sair daqui uma potência de afeto que causa, em algum sentido, a mudança para as pessoas com quem nós estamos, em quem nós estamos pensando. Muito bom. A gente encerra a retrospectiva do meio ambiente com algumas imagens da vida selvagem captadas ao longo de 2024 aqui em nossa região. Seja nas matas, na montanha, na restinga, nas lagoas ou no oceano, nunca se esqueça de dar uma chance à vida. A natureza agradece. Tá chegando a hora e o penúltimo Jornal de Maricá especial de 2024 vai chegando ao fim. Estamos na reta final do ano. É tempo de fazer um balanço de tudo o que aconteceu durante mais esse ciclo. Vamos nos concentrar no que deu certo e seguir em frente, porque todo dia é uma nova oportunidade para fazer mais e melhor. E a TV Maricá quer continuar a fazer parte da sua caminhada. Que venha 2025. Tá faltando bem pouquinho para a chegada do ano novo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. De toda forma, já desejo aqui para vocês um feliz ano novo. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.